Opa! Tudo bem com vocês? Eu acho que o pessoal gostou da história do Pedrinho e da Bebel. Nós tivemos quase 3.000 visualizações. Interessante. O pessoal gosta de um babado, né? Gosta de uma história meio polêmica. E falando em história polêmica, vocês sabem por que no Brasil tem tanta ladruagem e tanta corrupção? Não sabe? Então vem comigo, que hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Lá na época de 1700, não existiam códigos e não existiam leis escritas, codificadas. E então surgiram aí, durante aqueles anos, algumas legislações escritas. São as chamadas ordenações, né? Ordenações Afonsina, Manuelina, Filipina. E essas ordenações, elas vieram para o Brasil para reger a legislação que aqui também deveria ser aplicada. Porque não tinha nada aqui, era uma bagunça. Cada um fazia o que queria, cada um... aquele cara ali roubou, pode matar ele. Matava, era assim que funcionava. E quando essas ordenações chegaram aqui no Brasil, o que aconteceu? Instalou-se previamente aí uma legislação e começaram a seguir essas ordenações. Lá em Portugal, o que acontecia lá em Portugal? Acontecia da seguinte forma: a pessoa que era pega cometendo algum crime, roubando, furtando ou assassinato, qualquer tipo de crime que ele era pegado, ele era levado a julgamento. E quando chegava no julgamento, saía lá a sentença dele era a seguinte: olha, você cometeu o crime e você será punido por esse crime. Então, você tem 3 alternativas. Você pode morrer na forca, você pode morrer decapitado ou queimado, alguma coisa nesse sentido, ou você pode ir para o Brasil. A pena, uma das piores penas era vir para o Brasil. Isso era uma pena. E, obviamente, que o cara não queria morrer. E então o cara colocava ele lá no navio e mandava para o Brasil. Chegava aqui no Brasil, ele ia ter lá um espaço gigantesco de terras para ele cuidar. Então, o nosso desenvolvimento do país se deu em cima de boa parte de pessoas criminosas. Então, hoje por que eu falo isso? Porque hoje você consegue entender um pouquinho mais por que tem tanta ladruagem e tanta corrupção nesse país. Porque está nas nossas veias. Veio as antigas oligarquias que tomavam conta aqui do país, elas eram muitas vezes provenientes de bandidagem. Então, não dá para se ter nada mais do que além de bandidos do poder hoje. Mas para continuar um pouquinho a história da Bebel e do Pedrinho, que vocês gostaram, falando um pouquinho mais sério agora, né? Aliás, sempre a gente tá falando sério, mas é que é meio hilário, né? O cara não vai morrer, mas manda lá pro Brasil, lá e lá, ó, tinha todas as regalias, as mordomias, para que pudesse se instalar aqui os bandidos. E vamos voltar lá naquela parte que eu estava contando para vocês, na época lá de 1822, quando o Pedrinho I ele foi aclamado para o Império, né, para ser o imperador do Brasil, com a independência, aqueles que desejavam um poder representativo, constitucional, naquela época já tinha essas pressões.
eles, em 1822, eles convocaram uma assembleia. Mas aí surgiu, nessa época, dois projetos constitucionais não sincronizados e conflitantes. Um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. O de São Paulo, ele era sob a liderança de José Bonifácio. E o do outro governo, esse do José Bonifácio, era da monarquia soberana. Veja bem, monarquia soberana. Projeto constitucional de monarquia soberana. Já o do Rio de Janeiro, ele foi liderado pelo José Clemente da Cunha. Já era um governo constitucional, era diferente. Veja que interessante. O pessoal que estava lá no Rio de Janeiro, junto com a corte, era contra o imperador ficar acima do poder. O império, uma constituição soberana pelo imperador. E aqui de São Paulo, eles eram a favor. Olha que interessante. E aí, sabe qual que prevaleceu? Sabe qual que ganhou? A que ganhou foi a do Império, aqui de São Paulo. Império Civil instituído por direito divino. Olha que interessante. E aqueles lá do Rio de Janeiro, que defendiam um governo constitucional, um governo mais constitucional, eles foram perseguidos, mas eles não deixaram de continuar batalhando, de continuar correndo atrás, de discutir uma questão da Constituição, né, o governo constitucional. E isso se prolongou até a proclamação da República. E olha que coisa interessante. Nessa época, essa Constituição foi a primeira Constituição que o Brasil teve. E aí, tinha os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas essa Constituição, acima da Constituição, tinha o rei, o imperador. Ele era o moderador, ele era o quarto poder que existia naquela época. Então, que ele era, vamos supor assim, que ele era o STF da época. Então, tudo o que acontecia ali nos três poderes, aliás, ele era mais que o STF. Tudo que acontecia ali naqueles três poderes levava-se para o imperador e o imperador dizia se aquilo estava correto ou não. Isso se estendeu até lá, até no final dos anos lá de 1800, quando houve aquele golpe que eu contei no vídeo anterior e foi proclamado a República no país. E esse estado de rebelião e necessidades do poder central, naquela época, eles definiam o império como excessivamente preso ao modelo de concentração dos poderes. E isso molesta ainda hoje o nosso país, porque se desenvolve dessa forma, um tipo de federação em que os estados eles não têm autonomia, eles têm pouca autonomia, como eu expliquei no vídeo anterior também, que a gente conversou sobre isso. E aí, em toda a república que se desenvolveu no país, as prerrogativas desse poder moderador do imperador, elas foram sendo incorporadas silenciosamente em qual órgão? Na presidência do país. E aí você tem o quê? Você tem uma permanente pretensão dos ocupantes daquele cargo, presidente, de serem imperadores temporários. A preeminência e a intervenção dos demais poderes. Fica um pouquinho claro para vocês o nosso cenário? Dá para ter uma ideia do que é isso que está acontecendo hoje em dia?
eu disse no vídeo anterior, desde a independência, o poder central brasileiro ele monopoliza todas as prerrogativas do Estado e não as partilha com os demais entes. Supostamente unidos hoje por traços de federação, o que é mentira, o que não existe, o que realmente, se o nosso caso aqui do Brasil, nós fôssemos federação do foedos, significado de pactos, nós teríamos aí graus crescentes de autonomia dos municípios. E agora eu vou fazer para vocês algumas considerações sobre a república, a democracia e a ditadura militar. Em relação à república, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o significado de república, res, coisa pública, do povo, governado pelo povo. Lá na antiguidade, segundo Cícero, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizar um número razoável de pessoas, que seria a multitude, uma comunidade de interesses e de fins, comúnio, em comum acordo, e o consenso do direito, consensus iuris. Então, nascem essas 3 forças reunidas: a libertates do povo, autocratas do Senado e potestas dos magistrados. Então, esses 3 órgãos, eles teriam que ter liberdade e autonomia para poder fazer a sua administração, seu julgamento, a execução de alguns serviços, sem interferências um dos outros, mas em favor sempre do povo. A república, ela é vista mais recentemente como uma forma de governo, no qual o chefe do Estado, que é eleito pelo povo ou seus representantes, tendo a sua chefia uma duração limitada, que é o que nós vivemos hoje. Vivemos uma república democrática, onde todos podem se manifestar. Agora, em relação à democracia, república democrática, já citei para vocês. Vou falar sobre a democracia. Em relação à democracia, o que nós temos que ter em mente é que essa forma de governo democrático, ela contrasta com outros sistemas de governo, como, por exemplo, o governo de uma pessoa só. Seria o sistema de monarquia absoluta, ou um poder mantido por um pequeno grupo de pessoas. Seria o caso das oligarquias. Tem uma definição muito interessante de Karl Popper, que ele fala assim, que a democracia ela é um contraste à ditadura ou à tirania. Olha que bacana isso. E ele foi mais além. Ele falou assim que a democracia privilegia oportunidades para que as pessoas possam controlar os seus líderes. Olha só que interessante essa definição. E tirá-los do cargo sem a necessidade de uma revolução. Olha que bacana isso. Interessante, né? Mas a gente não pode perder também de vista a questão da ditadura. E agora eu vou falar para vocês o entendimento do que é uma ditadura. A ditadura é um regime não democrático ou antidemocrático. O que isso significa? Significa um governo regido por uma pessoa ou uma entidade, um único partido, e não há a participação popular. Bom, feitas tais considerações sobre república, democracia e ditadura, eu vou deixar para fazer o encerramento desses assuntos num único vídeo, que será o próximo vídeo. Nesse vídeo, eu vou fazer o encerramento falando sobre o meu posicionamento em relação a voltar ao trabalho ou não. Eu acredito que nesse momento é essencial, é fundamental que todos voltem ao trabalho, com as devidas ressalvas.
o empregador e os órgãos públicos devem ser responsáveis por manter um ambiente de trabalho saudável. De que forma? Se acaso algum funcionário ou colaborador apresentar qualquer sintoma do Covid, esse deve ser afastado imediatamente e colocado em quarentena. Isso é uma medida emergencial, porque se não fizermos isso, nós teremos grandes problemas e prejuízos futuros. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.